Olá, amigo. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso curso de Programação Python. Esse é o episódio número 6 da segunda temporada. Nós vamos falar sobre recursividade, que é uma característica extremamente importante das linguagens de programação, tá certo? Meu nome é Andrés Menezes, sou professor da Universidade Federal de Sergipe e esses são os slides que eu uso aí para o nosso curso. Bom, com relação à recursividade, muita gente acha que é um recurso difícil de ser aprendido, uma característica muito é, é, complicada em termos de entendimento, mas na verdade é muito simples, tá certo? Vou mostrar isso através de um exemplo. Imagine que eu quero calcular uma função que calcule, né, fazer uma função, melhor dizendo, que calcule x elevado a n quando n é maior do que zero. Isso é muito simples, tá certo? Não tem nada a ver com recursividade por enquanto, tá certo? Mas vamos resolver, tá certo? Eu coloquei aqui uma possível solução. Vamos dar uma olhada aqui no nosso editor. Então, eu vou criar aqui a função, né? A gente fala def, potência, e os parâmetros são x e n, onde eu vou levar x a n, tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou criar uma variável que vai receber 1, e vou fazer um for que vai até n, onde dentro do for eu vou multiplicar x n vezes, certo? E no fim eu vou devolver a própria variável res, tá certo? Que é o resultado, vamos dizer assim. Aqui eu vou mandar imprimir potência de 3,2 e vou mandar imprimir potência de 2,3, tá certo? Então, 3 elevado a 2 e 2 elevado a 3, tá certo? Vamos botar ele para rodar aqui. Então, podemos ver aqui, né, pessoal? 3 elevado a 2, 3 vezes 3, 9, 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2, 8, tá certo? Então, uma função que não tem nada a ver com recursividade está aqui, tá certo? Resolvida, tá bom? Vamos dar uma olhada na seguinte característica. Imagine agora, deixa eu projetar para ele tomar a tela toda aqui. Imagine agora que eu quero calcular x elevado a n, mas para n menores do que zero, tá certo? Que quando a gente disse que ia fazer essa função, nós falamos que n tinha que ser maior do que zero. Agora, nós estamos dizendo o seguinte, não, tudo bem, nós podemos fazer para x menor do que n. Aí a gente leva em conta essa expressão matemática que está sendo mostrada aqui, onde x elevado a n é 1 dividido por x a n, tá certo? Como é que nós vamos resolver isso lá, tá certo? O que nós temos que fazer aqui é o seguinte agora, olha, se n é menor do que zero, o resultado disso vai ser 1 dividido por quem? É só olhar o que está aqui, né? Inverter o sinal do n, tá certo? Potência de x e menos n, certo? E aqui entra tudo no else. Vamos indentar aqui para ele saber que isso faz parte do else. E eu devolvo do jeito que está aí. Se eu rodar isso aqui, né, ele tem que dar o mesmo resultado. Continua tendo o mesmo resultado, eu não passei n negativo. Mas se eu passar um n negativo, o que vai acontecer aqui, pessoal? Eu vou passar assim mesmo, tá certo? Vamos fazer uma pequena mudança só, mas vou passar assim mesmo. Esse resultado aqui já teria que dar 1 dividido por 9, né? Vamos dar uma olhada aqui quanto é 1 dividido por 9, que eu não sei. 1 dividido por 9 dá 0,111. Aqui, veja qual vai ser o resultado, tá? Eu troquei aqui menos 2, tá certo? 0 e 8. Ele deu 0 porque esse cara está calculando como se fosse um inteiro. Então, vou colocar aqui assim, 1.0, tá certo? Para ele levar em consideração que isso é uma divisão real, tá? E aí eu tenho 0,11. Então, ele deu o resultado certo, pessoal. Ele deu o resultado certo. 1 dividido por 9. E como é que ele calculou 9? Porque ele perguntou, é menor do que 0? Nesse caso, né? Menor do que 0 é. Então, o resultado vai ser 1 dividido pela, não sabe ainda, potência de x e menos n. Então, x e menos n ficaria potência de 3, 2, já que menos com menos dá mais. E aí ele vai chamar de novo essa função. Quando ele chama de novo essa função, ele vai perguntar, n menor do que 0? Não, por quê? Porque eu troquei o sinal.
E aí ele entra nisso aqui, onde ele calcula 3 vezes 3, 9. O resultado vem para cá e eu divido 1 por 9 e dá o resultado que eu queria. Pessoal, essa é uma função recursiva. Por quê? Porque dentro da definição da função, eu estou chamando ela mesma. Então, o que é recursividade? Em Python e em outras linguagens, é você ter um procedimento, ou uma função, ou um método, como você quiser chamar dentro do seu contexto, onde dentro dessa função, pensando em Python, eu tenho uma chamada a ela mesma. Antes ela não era recursiva. Por quê? Porque antes ela não tinha uma chamada a ela mesma. Então, uma função recursiva para uma função não recursiva, a diferença é essa. Na função recursiva eu tenho uma chamada a ela mesma. Beleza, pessoal? Eu queria, aqui está o resultado, tá certo? Como é que isso funciona? Queria falar um pouquinho sobre isso, tá certo? Como é que isso funciona? A chamada recursiva funciona como qualquer outra chamada de função, tá certo? Só que acontece o seguinte, eu preciso guardar qual é o estado do processamento naquele momento, ir lá executar a função e retornar para esse ponto, tá certo? Cada chamada dessa, ele vai colocando no que a gente chama de pilha de execução. Essa pilha de execução mantém os resultados até que a chamada seja completada, tá certo? E aí eu tenho o resultado. Aí eu coloquei aqui esse exemplo para a gente perceber. Lá no nosso exemplo tinha assim, print potência de 3 menos 2. O que aconteceu? Ele fez a chamada a isso aqui, tá certo? Que é a função de 3 menos 2. E eu tinha lá 1 dividido por potência de 3 menos 2. Essa vai chamar a função novamente. Potência 3, agora 2. Ele começa a executar e ele vai devolver 9. Ele vai devolver para quem? Para esse elemento aqui, onde ele vai calcular 1 dividido por 9 e retornar para quem chamou, que é onde mostra exatamente o resultado, que foi lá 0,1, alguma coisa assim. Beleza? Então, esse, pessoal, é a nossa definição de recursividade. Eu vou parar esse vídeo por aqui, tá certo? Mas nós vamos continuar no próximo episódio falando um complemento da recursividade, porque do jeito que está aqui, tá legal, tá certo? Mas aqui eu tenho apenas uma chamada recursiva. Eu posso ter várias, tá certo? Só que no ter várias, a gente tem que ter o cuidado de que em um determinado momento eu preciso parar, tá certo? É isso que nós vamos ver, isso é um spoiler para o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham entendido recursividade, que não é uma característica tão complicada assim de ser entendida, tá certo? É relativamente fácil quando você entende o conceito, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Dê um like aí no vídeo, assine o canal para que você possa ficar recebendo aí nossas atualizações de novos vídeos, tanto de Python como de Java, né, orientado a objetos, como do próprio Android. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.